Amigo, por favor, pega a tua Bíblia, a palavra do Senhor, nós cremos que a Bíblia é a palavra do Senhor. Pega a tua Bíblia e vamos comigo meditar num texto que está no livro de 1 Coríntios. 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 1. Me esqueci aqui de dar um retorno para vocês com relação ao recolhimento dos alimentos que fizemos ontem. Nós pedimos que cada um que viesse trouxesse aí um quilo de alimento, alguma coisa assim. Muitos não puderam trazer, esqueceram, essas coisas acontecem com a gente, não é verdade? Vai sair de casa e tal. Mas boa parte do pessoal também trouxe. E nós tivemos ontem, na noite de ontem, arrecadado quase 300 quilos de alimento. Fora latados, fora miojo, fora outras coisas assim, e nós nem conseguimos contar. O que foi aferido foi quase 300 quilos de alimento. E você pode continuar trazendo, não se aveste por causa disso não, tá bom? Talvez você não conseguiu trazer ontem na correria, mas não tem problema, continua recebendo, porque pessoas continuam necessitadas. E nós queremos ajudá-las. Pode trazer, traga o seu alimento, procure a equipe da recepção ali, que vai receber você com um sorriso, e pergunte aonde deixa o seu alimento para você poder participar com a gente também, tá ok? Ao pessoal que trouxe as informações, a equipe que contou, que recebeu também, muito obrigado a vocês. 1 Coríntios capítulo 1, você já encontrou? Eu queria agora meditar com você nesse texto, mas antes eu quero orar, quero falar contigo, quero falar com o Senhor também. Vamos orar? Oremos. Grandioso Deus e nosso bom Pai, nós louvamos o Senhor porque Tu és um Deus maravilhoso. E nós acreditamos que o Senhor quer nos abençoar todos os dias da nossa vida, que o Senhor quer nos restaurar, o Senhor quer nos refazer, o Senhor quer nos transformar, e nós precisamos, Pai, dessa transformação. Nós precisamos, Pai, da Tua ação. Precisamos, meu Deus, do Senhor na gente, em cada um de nós. E para isso, Pai, queremos abrir nosso coração nesse momento para a Sua entrada. Queremos, Pai, abrir nossa mente nesse momento para o Senhor falar conosco, para o Senhor nos orientar, para o Senhor nos dizer o caminho que devemos andar, para o Senhor nos confortar e nos dar paz essa manhã. Por favor, meu Deus, nessa manhã de Páscoa, que o Senhor possa nos fazer pensar em Jesus, nos fazer refletir no Senhor, nos fazer entender o Senhor e perceber como nós somos amados por Ti. Nos ajude, Senhor Deus, por favor, a estudarmos. Nos dê, Pai, por favor, discernimento. Nos dê, Pai, clareza de mente para compreendermos a Sua vontade. Por favor, Pai, conduza a gente nesse momento em que vamos abrir a Tua palavra, que realmente traga um diferencial nos nossos pensamentos, um diferencial nos nossos relacionamentos. São essas bênçãos que a gente pede, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor Deus. Muito bem. A vida é cheia de símbolos, é ou não é verdade? É ou não é? Cheia de símbolos a vida. Se você for pensar, os símbolos estão ao nosso redor o tempo todo. Alguns carregam alguns símbolos consigo. Por exemplo, os casados carregam um símbolo consigo, com vocês não carregam ou não carregam? Um símbolo. Qual é o símbolo que você carrega casado? Qual que é? Uma aliança, linda aliança. Essa aliança aqui é o símbolo de que eu sou casado, tenho dona, em nome de Jesus, amém, irmão? Opa, esse aí tem dona. Tem vários símbolos, né? O que são símbolos? Símbolos são figuras ou imagens que representem algo, alguém ou alguma coisa. E nós vivemos num mundo carregado de símbolos. O sinal vermelho, ele é um símbolo, não é verdade, para a gente? Eu estava ensinando isso para a Laís essa semana. A gente estava andando de carro e ela falou: pai, para que tem aquela luz vermelha? Eu expliquei para ela que ele é para você parar, o vermelho é para parar. A nossa vida é permeada de símbolos. E nesse mundo que gira tão rápido, que muda tanta coisa tão depressa, quebra tantos paradigmas, às vezes alguns ficaram para trás, alguns importantes valores e símbolos ficaram para trás. E eu queria tomar aqui 2 momentos do nosso ano para você entender como os símbolos às vezes foram mudados, foram alterados. Por exemplo, o Natal. O personagem principal do Natal é quem? Mas por que você fala tanto do Papai Noel? Não é verdade?
O símbolo do Natal é que Natal tem que ver com a natalidade, com aquele que nasce. E quem nasce? O Natal não é Papai Noel, pelo contrário, ele já está até mais velhinho. A gente olha para o lado contrário às vezes. A personagem do Natal é Jesus. O personagem da Páscoa, o central, se você for em algum estabelecimento, em algum comércio, você vai encontrar lá um coelho bem grandão, não é isso? Uma orelhas enormes, peludinho. Mas engraçado, o personagem da Páscoa não é um coelho, o personagem da Páscoa é quem? Jesus, outra vez. Porque Páscoa tem significado de passar por sobre, que tem que ver com aquela história lá de Israel, quando o Senhor passou por cima, lá quando o povo estava no Egito, e o Senhor livrou o seu povo da escravidão do Egito. Alguns símbolos a gente tem que continuar olhando para ele ainda, porque esses símbolos talvez eles foram mudados. Alguns personagens foram mudados, mas alguns objetos também foram mudados. Por exemplo, no Natal nós colocamos ali uma árvore de Natal, bonitinho, um pinheirozinho, enchemos ele com algumas coisas ali, não é verdade? Talvez o símbolo do Natal não fosse um pinheiro, talvez o símbolo do Natal fosse uma manjedoura, porque é o símbolo de onde nasceu o nosso Salvador. E chegamos agora à Páscoa. O símbolo da Páscoa, quando você vai a algum lugar, qual que é? É um lindo ovo de Páscoa hoje, né? De chocolate. E tem ovo de todos os tipos e tamanhos, não é verdade? De todos os valores também tem. Essa semana eu tive que postar na internet. R$60 um ovo de Páscoa. O que vem dentro? Gasolina? Só pode. Só não entendi um negócio desse. E eu achei caro, e fui olhar, na realidade esse não é o ovo de Páscoa mais caro. O ovo de Páscoa mais caro do mundo, ele custa próximo a R$200 mil. Um ovo de Páscoa. Isso compra uma casa, gente. Um ovo de Páscoa. Senhor. Será que o ovo de Páscoa, ele é o símbolo da Páscoa? Será que um ovo de chocolate, com chocolate, que seja, que sabor qualquer, será que ele é o símbolo da Páscoa? Eu queria ver isso com você hoje e olharmos um pouco sobre o verdadeiro símbolo da Páscoa. E eu queria que você me acompanhasse nesse tema aí, para a gente poder compreender. A vida religiosa tem muitos símbolos. Por exemplo, para o budismo, a flor de lótus é o símbolo. Pelo desenho que tem, dos contornos que tem a flor de lótus, de idas e vindas, e parece um círculo muito bonito e perfeito, eles entendem então que a vida é assim, entra em uma vida, vai para outra vida, e você morre e vai para outra vida, e vai para outra vida. Essa é a flor, o símbolo usada como símbolo para o budismo. Outro símbolo que temos também é a estrela de Davi, e aí tem a marca da estrela de Davi, e atrás dela o muro das lamentações, que é acredita-se que é uma antiga parede que restou da construção do templo, que foi erguido, destruído no ano 70. Alguns creem que a estrela de Davi, e a estrela de Davi é interessante, é um símbolo muito, muito forte, porque é símbolo de um povo, do povo que está lá em Jerusalém, e essa estrela de Davi é a união de dois triângulos, em que é símbolo de um pacto que Deus faz com o homem, e um pacto que o homem faz com Deus. Interessante, não é verdade? Interessante demais. Mas há outros símbolos também, e eu quero te mostrar esses símbolos aqui. Um outro símbolo que eu quero te mostrar é o símbolo de um povo que deixa a gente às vezes um pouco preocupado. Símbolo do Islã. O Islã tem como símbolo uma lua crescente, pois essa é a ideia do Islã, crescer. Esse símbolo foi usado por Bizâncio antes da conquista muçulmana e é um símbolo hoje muito difundido do mundo. O símbolo do Islã. Agora, o que poderia simbolizar Cristo? O que poderia simbolizar Cristo? Eu pensei em algumas coisas que poderiam simbolizar Cristo. Uma das coisas que pensei foi, você já pegou alguma vez alguma Bíblia e percebeu que nessa Bíblia tinha algum peixinho gravadinho ali? Você já viu isso já? Um peixinho assim. E por que em algumas Bíblias tem algum peixinho? Você sabe por quê? É um símbolo do cristianismo, foi usado pelos cristãos após a fuga ali, depois do ano 70, após a perseguição ali da destruição de Jerusalém. Mas ele tem um princípio. Esse peixinho, em grego, o nome dele é ictus. Vamos falar comigo? Vamos? Ictus. O que quer dizer isso? É um acróstico, dizendo o seguinte: Jesus Christos Theos Huios Soter.
Traduzindo para o bom português, quer dizer Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Como os cristãos estavam sendo perseguidos e eles tinham que se identificar, então eles se escondiam, para um conhecer o outro, eles desenhavam peixinhos na sua roupa. Em algumas catacumbas que eles se escondiam, fugindo da perseguição, eles tiravam a tampa e ali deitavam. E tinha que vir alguém para tirar a tampa de novo. Então eles desenhavam um peixinho na porta, na tampa do túmulo, para que depois alguém chegasse e tirasse ali para a pessoa poder sair. Em suas casas eles colocavam esse peixinho ali como uma marca de que ali dentro havia um cristão. Ali dentro havia um cristão, mas precisa-se de algo um pouco mais relevante para simbolizar Cristo. É para simbolizar Cristo. Então vamos buscar então um objeto que pudesse então simbolizar o Senhor. Vamos comigo buscar alguém então alguma coisa então que possa transmitir quem é Deus, ou o que significou a vinda do Senhor. Quem sabe a manjedoura fosse um lugar que pudesse significar a presença de Deus, porque foi ali que ele nasceu. Ou então, quem sabe um barquinho pudesse simbolizar Jesus, porque de um barquinho Jesus pregou muitos sermões, Jesus fez muitos milagres. Ali poderia falar sobre a vida de Jesus. Ou então, a pedra que estava ali sobre o túmulo, na porta do túmulo de Jesus. Poderia ser esse então um símbolo de Jesus? Quem sabe? Símbolo da sua ressurreição? A morte não segurou o Senhor. Mas nenhum desses abrange tanto quanto a cruz. É ou não é verdade? Todos eles têm seu valor, todos eles têm seu significado, e para alguns tem o barco, para outros é a manjedoura, para outros é, sabe, algum outro que eu não mostrei aqui, mas todos têm que falar da cruz. Todo mundo tem que falar da cruz. É a cruz. Talvez a cruz seja para a gente hoje um lindo símbolo, mas a cruz não era um lindo símbolo. Para se escolher a cruz, tinha que entender qual é o motivo, o que envolvia a cruz. Pega a tua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 1, você abriu já, versículo 23. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 23. Diz assim: mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para quem? Para os gentios. Há uma outra versão, que é a Bíblia Mensagem, que diz o seguinte, ela fala assim: os judeus a consideram como uma pedra de tropeço, e os gregos porque eles tinham essa visão quando olhavam para a cruz? Porque na cabeça do judeu, Jesus era o Messias, o Ha-Meshia, que vocês ouviram as crianças aqui cantando à frente. Era o rei Messias, e o rei Messias era esperado que realmente fosse um rei, que não nascesse numa manjedoura, que não entrasse num jumento, que não tivesse apenas 12 discípulos. Eles queriam um rei que não morresse numa cruz como um ladrão, como um criminoso. Então, para os judeus, Jesus ele é uma pedra de tropeço para se entender quem foi ele. Para os judeus, Jesus era uma vergonha. E para os gentios, então para os gregos, esperavam que Jesus fosse Deus, o Deus maravilhoso, o Deus criador. E como é que o Deus criador morre? Ninguém entendia isso. Como é que Deus morre? Numa cruz? Não é lugar para um Deus. Uma cruz não seria um lugar para Deus. Cruz é lugar para pessoas de péssima índole. A cruz seria um lugar para deixar ali alguns a sofrer. A cruz seria o pior lugar possível, mas não para um Deus. John Stott diz o seguinte sobre a cruz: a cruz era o método mais cruel de execução jamais praticado, pois deliberadamente atrasa a morte até que a máxima tortura seja afligida. Antes de morrer, a vítima podia sofrer dias. Ao adotarem a crucificação, os romanos a reservaram para assassinos, rebeldes, ladrões, contanto que também, além de assassinos, rebeldes e ladrões, também fossem escravos, estrangeiros
ou pessoas sem posição legal ou social. Entendeu por que a cruz é algo tão estranho para aquele tempo? A cruz era para assassinos, e assassinos que também fossem acima ainda escravos, estrangeiros, porque se fosse judeu era outra coisa. É um assassino que, se fosse judeu, tinha um outro fim, mas se fosse um assassino que fosse estrangeiro, que fosse escravo, ou que não tivesse nenhum nível, não, esse podia ser crucificado. E foi para lá que Jesus foi. Para essa cruz que Jesus foi. Queria te falar um pouquinho o que Cícero fala sobre a cruz. Cícero disse o seguinte: atar um cidadão romano é crime, chicoteá-lo é abominação, matá-lo é quase um assassínio, mas crucificá-lo, o que é? Não há palavras, ô delícia. É amor demais com o pai, né, gente? Obrigado. Mas diz assim, deixa eu me repetir, olha o que Cícero disse: atar um cidadão romano é crime, chicoteá-lo é abominação, matá-lo é quase um assassínio, e crucificá-lo, o que é crucificá-lo? Não há palavras que possam descrever ato tão horrível. A cruz, a pessoa que sofria na cruz, ela passava por 3 tipos de dores. Primeira dor que ela passava é a dor física. A dor física nós já podemos presenciar. Podemos ver em algum filme, alguma coisa assim. Não é verdade? A dor física, ela é terrível. A dor física eram pregos de aproximadamente 20, 25 centímetros que atravessavam as mãos. Tu já levou uma martelada no dedo? Pregos que atravessam a sua mão. E após esses pregos terem atravessado pele, osso, tendões, músculos, atravessado a madeira, a ponta do prego era batida para cima, para garantir que dali ele não fugiria. Além de pregos nas mãos, a pessoa também tinha os seus pés pregados. E um dos ossos mais resistentes que temos são os ossos dos pés, para suportar o peso, e alguns suportam muito peso. Os pés são realmente resistentes, os ossos são resistentes. E para fazer com que o osso do pé quebre, amigo, tem que ser com força. Então se colocavam pregos bem em cima do pé, aonde o cadarço está amarrado agora. E uma forte martelada tinha que ser dada, porque os pés também tinham que ficar presos. Colocava-se então um prego e começava. Pá! Pá! E a Bíblia diz que Jesus não abriu a boca para nada. Quando a cruz era colocada em pé, ela caía por um solavanco. Corpo pendurado. Alguns contam que além de se pregar as mãos, se amarrava os braços, porque se deixasse a pessoa pendurada como estava, ela poderia morrer de asfixia. Então ficava pendurada. Dor física. A segunda dor que a pessoa passava é a dor moral. Essa dor moral talvez seja pior que a dor física, acredite. A dor moral é porque quando a pessoa era colocada numa cruz, se tirava completamente a sua roupa. E a Bíblia diz que jogaram sorte sobre as vestes de Jesus. Foi ou não foi? Imagina você estar ali nu, diante das pessoas, e não poder cobrir a sua nudez. A Bíblia fala, e Ellen White escreve que na morte de Jesus houve trevas, o céu escureceu, para que não vissem a nudez do Senhor. Em alguns casos, quando homens eram crucificados,
e ele tinha cometido algum ato que tinha que ver com sexo, eles também pregavam os seus órgãos genitais. E todo mundo via. Dor física, dor moral, agora vem a dor emocional, se é assim que a gente pode dizer. É a dor de saber que ninguém poderia fazer nada por você nesse momento. Nada. Estou só. Nada. Essa foi a dor que Jesus passou. Ainda disse: Pai, terminou. Entrego o meu espírito. Isaías capítulo 53. Pega a tua Bíblia, por favor. Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53. Isaías 53, versículo 5. Eu trouxe uma versão um pouco mais atualizada. Você pode ler na sua Bíblia, e eu queria também que você lesse aqui comigo. Isaías capítulo 53, versículo 5, diz assim. Eu queria que você lesse, vamos ler comigo? Você tem que ler isso aqui. Você tem que entender isso aqui. Vamos ler comigo? Todo mundo junto? Vamos lá. No 3 a gente lê. 1, 2, 3. Mas foram nossos pecados que caíram sobre ele, que o feriram, dilaceraram, esmagaram nossos pecados. Ele recebeu o castigo, e isso nos restaurou. Por meio das feridas dele, nós fomos sarados. Por meio das feridas de Jesus, ele toma o nosso lugar naquela cruz. É por isso que a cruz é importante para a gente, porque a cruz mostra uma substituição, em que nós saímos da morte eterna em Cristo, então ele morre por nós. É uma troca, que os meus pecados, os seus pecados, aqueles que a gente sabe quais são, aqueles que a gente memoriza, aqueles que marcaram a nossa vida, aqueles que machucam a gente só de lembrar, estes pecados fizeram Jesus ir para a cruz. Um lugar que não pertencia ao Deus do universo, mas a cada um de nós, pecadores. Ele entra então na história para nos substituir. Pode deixar. A cruz é comigo. Não, mas Senhor, mas eu mereço. A cruz é comigo. Mas Senhor, o Senhor não fez nada. A cruz é comigo. Uma troca. Uma troca. Com certeza você algum dia, é claro que a gente já viu alguma pichação, não é verdade? E tem muros pichados tudo quanto é jeito, não tem? Vários tipos, de várias maneiras. Eu hoje queria te mostrar uma pichação diferente. Se você acha que pichação é mal do século XX para cá, você está enganado. Há histórias além disso. Eu queria te mostrar essa gravura. Calma, você não vai entender muita coisa não. Essa gravura. Isso é uma pichação. Eu vou dar aqui uma melhorada para você entender o que está aqui. Ficou melhor agora? Ficou? O que é isso aí? Para você entender a loucura do sentimento de um Deus morrer na cruz. Isso é um grafito do 2º século. Foi encontrado no Monte Palatino, em Roma, na parede da casa onde era uma escola. Alunos sempre, né? Esse é o quadro mais antigo que fala sobre a crucifixão de Jesus. É uma caricatura. Está em Roma, no Museu Kirchheim hoje. Ali mostra um homem esticado na cruz, com a cabeça de um burro, e embaixo uma frase: Alexamenos sebet theon, que traduzido para a gente quer dizer: Alexamenos adora a Deus.
Um Deus que morre na cruz não pode ser Deus. Um Deus que morre numa cruz não pode ser Deus. Essa era a ideia. Isso aqui é uma zoação. Estão brincando com Alexâmenos, porque Alexâmenos, ele amava o Senhor. Ele cria naquele que morreu na cruz. Olha o seu Deus, Alexâmenos. Quem é o seu Deus? As pessoas tinham vergonha da cruz, mas Alexâmenos não tinha vergonha da cruz. Por mais que a cruz fosse pedra de tropeço para o judeu e um absurdo para o grego, Alexâmenos tinha um amor pela cruz. Porque ele entendia que a cruz foi a substituição, foi a troca. Foi a troca. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, está pertinho de você. Eu também coloquei aqui na tela, queria que você me acompanhasse. Eu queria que você lesse esse texto comigo mais uma vez, que você mais uma vez lesse comigo. E diz o seguinte, vamos ler juntos? Certamente a palavra da cruz é loucura para quem? Mas, amém? Certamente a palavra cruz, para muitos é loucura, mas para nós, que somos salvos, é o quê? Talvez falar cruz numa época de Páscoa dessa loucura. Cruz não vende. Cruz não traz dinheiro. Cruz não é um negócio que é rentável. Não vamos falar de cruz, vamos falar de ovos de Páscoa. Não vamos falar de Jesus crucificado, morrendo, não. Vamos falar de coelhos, de coelhinhos. Eu não tenho que me envergonhar da cruz. Ela é poder de Deus para minha salvação. Eu não posso me envergonhar de um Deus que morre para me salvar, porque Ele é minha salvação. Quero terminar contando uma história. Quando a gente vai crescendo, a gente vai aprendendo a trabalhar. Eu lembro que eu comecei a trabalhar. E assim que comecei a trabalhar naquela época, lançou um tal de CD player. Alguém lembra disso? Os mais jovens nem fazem ideia do que é isso, né? É de comer ou de passar no cabelo. CD player é um aparelhinho que a gente comprava 2 pilinhas, colocava nele, botava ali um CD, tocava o CD uma vez e tinha que comprar mais outras 2 pilhas de novo. E aquilo lançou na época e eu queria ter esse negócio. Eu queria ter esse aparelho. Gosto de música e eu queria ouvir música onde quer que eu fosse. Então, um vizinho meu, ele estava vendendo um, ganhou um de Natal e estava vendendo o que ele tinha usado. Eu falei, agora eu vou comprar um. Cheguei para ele, combinei com ele o valor, nós conversamos e então combinei de dividir, vamos parcelar. Eu era novo, bem novinho, eu falei, que legal, vai dar certo, trabalhando agora, vou parcelar, vou comprar um negócio desse para mim. Combinamos, dividimos de 3 vezes. Dei para ele a entrada. Peguei o aparelho, feliz da vida. Menino não sabe lidar com dinheiro, né? Essas coisas. Segundo mês, me enrolei, gastei. Não fui lá. Falei com minha mãe, mãe, não paguei o rapaz a filho, você tem que pagar. É, mãe, mas eu gastei, eu fiz isso, tal, comprei coisa e não paguei. Você tem que ir lá. Terceiro mês, também não paguei. Falei com minha mãe, filho, você tem que ir lá. No 4º mês, então, eu junto um dinheiro, chego à porta da casa de um amigo. Pato, ele me atende. Ô amigo, eu vim aqui conversar com você, pedir desculpas. Eu prometi para você que eu ia pagar a tal data e eu não paguei. Ô cara, por favor, me perdoa. E ele falou assim, perdoa de quê? Não, que eu não paguei o aparelho que comprei. Ele falou assim, não, está pago. Eu falei, não, não está pago, eu atrasei. Estou vindo te pagar hoje. Está pago. Não está, não está.
Ele falou assim, está pago sim. O que aconteceu que está pago? Sua mãe veio aqui e pagou. Quem? Sua mãe veio aqui e pagou. Ah, é? Eu cheguei em casa, procurei minha mãe. Ô mãe, só foi lá pagar para mim o negocinho lá e tal. É, filho, eu fui lá pagar. Mas com o que a senhora pagou, mãe? Meu filho, eu peguei algumas roupas da vizinhança para poder lavar. E naquele tempo roupa não se lavava na máquina, era à mão. E eu fiz um dinheirinho para pagar para você. Eu não queria que você ficasse em débito. E quando ela falou isso, ela mostrou as mãos. Tudo vermelho, inchado, de tanto lavar a roupa à mão. Eu pensei comigo, será que eu posso ter vergonha da minha mãe por isso? Nunca. Nunca. Sofrer para pagar a minha conta? Nunca. E de alguém sofrer para me salvar? Eu posso ter vergonha desse Deus? Nunca. Nunca. Um Deus que sofreu a cruz. Agora você tem um novo contexto de cruz. Um Deus que sofreu a cruz. Será que eu vou ter vergonha desse Deus? Nunca. Não posso. Não consigo. Talvez eu falo para alguém aqui que ainda não tomou sua decisão ao lado de Jesus porque tem vergonha de aceitar a cruz. O que vão dizer de mim depois que eu falar que eu sou um cristão, um crente de verdade? O que vão falar de mim? O que vão comentar? Não tenha vergonha da cruz. Porque ela, para nós que somos salvos, a Bíblia diz o que, amados? Ela é poder de Deus. A cruz é poder de Deus para a tua vida. A cruz é poder de Deus para a tua salvação. A cruz. Aquele que me substituiu, ele me convida a olhar para a cruz e confiar naquele que ali morreu para salvar a gente. Nessa Páscoa eu não quero falar de ovos de Páscoa, nem de coelhinhos, eu quero falar de Jesus. Porque a propósito, ovos de Páscoa e coelhinhos não podem salvar dos meus erros. Mas Cristo pode. Cristo pode salvar você dos seus erros, Ele pode. E Ele quer fazer isso. Você quer receber essa graça sobre a sua vida? Quer receber esse perdão sobre a tua vida? Está tudo preparado, tudo pronto, a graça está pronta, é só você receber, eu quero receber. Quer receber o Senhor Jesus no seu coração? Feche os olhos, vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, ao ver o que o Senhor fez lá naquela cruz, Senhor Deus, nosso coração constrange em ver tanta dor, em ver tanta aflição. A gente se constrange mais ainda por saber que é por cada um de nós estamos aqui, Senhor. A gente não merece, nós sabemos que não merecemos. Essa substituição, essa troca do Senhor morrer no nosso lugar. Quem sabe, Pai, é para mostrar para a gente como nós somos amados. Quem sabe não, é para mostrar para a gente como nós somos amados pelo Senhor. Porque afinal de contas, Pai, o Senhor é apaixonado por nós. Meu Deus, quem sabe nessa manhã eu tenho alguém aqui, Pai, que está passando por uma luta espiritual. Quem sabe a luta de aceitar o Senhor ou não. Quem sabe a luta de se render a essa cruz por muitos incompreendida ou não. Quem sabe se é uma luta de se derramar aos pés desse Salvador, ou ficar insensível a ela.
Mas nós vimos que na sua palavra que a cruz ela é poder para a nossa salvação, Senhor. É poder para tirar a vida das lamas e colocar sobre a firme rocha que é Jesus Cristo. A cruz ela é poder para libertar nos nossos pecados. A cruz ela é salvação. A cruz ela é libertação. A cruz é Jesus na minha vida. A cruz é o caminho que tenho que tomar para estar no reino dos céus. Se houver alguém aqui, Senhor, que se encontre em dúvida com relação à sua salvação, que ele aprenda com Alexâmenos a adorar o Deus verdadeiro, a nunca se envergonhar da cruz, porque a cruz para nós é salvação. Nos faça pensar isso, meu Deus, nesse dia de forma especial. Nos faça entender que olharmos para a cruz, encontramos ali o nosso Salvador, morrendo por nós. Ele morrendo para que a gente tenha vida. E não vida qualquer, vida em abundância. Obrigado, Senhor Deus, por nos amar tanto assim. Continue trabalhando em nosso coração. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém.